para Ele, é para Ele, é para Ele, é para o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Podemos assentar, queridos. Que bênção esta equipe maravilhosa. Que bênção estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Estão conosco nossos irmãos da nossa igreja de Nicolau Vergueiro. Quero saudá-los na pessoa do pastor Davi, que está conosco. Fico muito feliz os irmãos estarem conosco nesta noite. Esse povo tem sido motivo de muita alegria no nosso coração e também de nossas orações. Que Deus abençoe os amados irmãos, também todos aqueles que nos brindam com a sua presença. Você que é nosso convidado, você que foi convidado por alguém, você que está aqui participando desse culto, que Deus abençoe você, que Deus possa falar ao seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos já estar adentrando na palavra. Nós estamos no início de uma série de mensagens, de ministrações, onde nós estamos começando hoje. Nós iniciamos na semana passada a mensagem introdutória da nossa série de mensagens intitulada A Mensagem das 7 Igrejas do Apocalipse. Nós falamos um pouco sobre o aspecto introdutório e o porquê que é importante nós falarmos sobre este tema, até porque, como os irmãos já são cônscios, são sabedores, há muita especulação na internet, né? Muita especulação. Há pessoas que qualquer coisa já começam a dizer, não, é o chip da besta, é isso, é aquilo, e as pessoas começam a entrar num clima de terror, de medo. Como os irmãos lembram, já falei sobre isso quando iniciou a pandemia, foi um pandemônio. O pessoal apavorado, o mundo vai acabar. Pessoas que já tinham vencido a depressão voltaram a ter, e hoje o quadro de pessoas com problemas emocionais em função disso é muito alto, e já era algo que era prenunciado. E quando a gente fala sobre o livro de Apocalipse, nós temos uma ideia fatalista, uma ideia que Apocalipse fala de tragédia, fala de catástrofe. Ontem nós estávamos ali em Fontoura participando do culto, e nós tivemos um momento ali, casualmente no culto de ontem estava praticamente só os jovens, né? De ancião estava eu lá, com as minhas cãs brancas, né? E nós fizemos um círculo ali, e nós sentamos e começamos a conversar sobre Apocalipse. Foi muito gostoso. Mas eu perguntei para os jovens, o que você pensa quando vem na sua mente a palavra Apocalipse? E de pronto alguns responderam, destruição, tragédia, né? Mas na verdade o livro de Apocalipse, como nós já mencionamos anteriormente, ele é um livro que ele fala das coisas que aconteceram na época do apóstolo João, coisas que haviam acontecido antes do tempo dele e coisas futuras que apontam para a igreja. Mas, queridos, o livro de Apocalipse, o seu grande detalhe é que desde o primeiro versículo até o último versículo de Apocalipse, o livro de Apocalipse revela o Cristo glorificado. O texto começa, revelação de Jesus Cristo. Então não é revelação de tragédia, de sofrimento, de lamento, mas é revelação daquele que venceu a morte e que ao terceiro dia ressuscitou, andou nesta terra, andou com seus discípulos, preparou eles, e depois de 40 dias ele volta para o Pai. E depois disso, ele se manifesta então para o apóstolo João, na ilha de Pátimos, mas agora, não aquele Cristo, nem aquele que havia se revelado aos discípulos na ressurreição, mas agora um Cristo completamente diferente, totalmente glorificado. Um Cristo que é a sua presença, a sua manifestação, a sua revelação foi tão poderosa que o apóstolo João ele fala: quando eu me virei e olhei ele, o seu rosto brilhava mais do que o sol no seu fulgor, e eu caí
com o rosto em terra, tamanha glória que se manifestara. O livro de Apocalipse, ele revela o Cristo da cruz, o Cristo glorificado, revela a vitória da igreja e relata a vitória do Rei dos Reis contra os seus inimigos. Vai ser uma manifestação poderosa. E hoje nós vamos começar no capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por bondade. Apocalipse, capítulo 2. Também quero saudei os nossos irmãos de Nicolau Vergueiro, nossos irmãos também de Fontoura Xavier, né? Parte da equipe do louvor também vieram lá de Fontoura para nos ajudar. Que bênção. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Quem achou diz amém. Glória a Deus, assentado mesmo, mas com toda a reverência, pois a reverência não está na sua postura física, mas na postura do seu coração diante do Senhor. Diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor, que odeias, as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Vamos mudar a liturgia. Lemos de pé, lemos sentados e vamos orar agora de pé. Amém? Feche teus olhos e comece a falar com Deus. Diga sim para Deus. Deus, fala comigo nesta noite. Peça para Deus falar com você. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, nesta noite estamos na Tua presença. Eis a Tua palavra, eis a Tua igreja nesta noite, Pai. Há um grande desafio sobre os meus ombros nesta noite, de, ó Deus, expor a Tua palavra num texto tão poderoso, tão maravilhoso. Deus, nesta noite, fala conosco. Espírito Santo, mexe com a nossa alma, satura-nos com a Tua presença, te revela o nosso coração, papai. Oh, Tu és aquele que anda no meio da igreja. Oh, Senhor, vem nesta noite andar em nosso meio e contemplar os nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e cremos que Tu estás aqui nesta noite. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Assentai-vos, queridos. Glória a Deus. Irmãos, durante esta série de 7 ministrações, aos poucos, para não ser enfadonho, eu vou expor alguns aspectos com relação à interpretação do Apocalipse. Porque existe pelo menos 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Eu não vou falar sobre isso hoje, o tempo não permite, mas à medida que nós formos avançando, em cada domingo eu vou falar um pouquinho. Por isso é importante que você, que foi desafiado domingo passado, e você que está hoje conosco pela primeira vez, seria tão importante você não faltar nenhum destes domingos. É uma série de 7 ministrações e cada uma delas, após cada uma delas, nós vamos estar orando, clamando a Deus, porque não é à toa que este livro começa, uma das promessas desse livro é: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e praticam as palavras contidas na profecia deste livro. Há uma bem-aventurança, e nós falamos mais precisamente sobre isso ontem ali em Fontoura Xavier. A palavra bem-aventurados
ela tem na sua semântica o significado de alguém mais do que feliz. Num mundo de uma cultura e de uma filosofia hedonista, que é o prazer pelo prazer, em que as pessoas estão em busca de felicidade, de alegria, e há uma busca intensa no campo, nesta área, e as pessoas buscam ser felizes. A Bíblia vai dizer que aquele que ouve, que lê e pratica a palavra de Deus, ele é mais do que feliz. Então o Apocalipse começa mostrando para nós o caminho da felicidade, mostrando que a maneira do ser humano ser feliz de fato é ele viver o propósito de Deus na sua vida. Quando eu penso num aparelho, num celular, num microfone como este, que foi projetado, foi todo ele imaginado, foi pesquisado, estudado, desde a sua cápsula, a impedância, todo o aspecto científico deste microfone, para que você pudesse ouvir com qualidade. Quando este microfone começa a falhar, ele começa a ter ruídos, quando ele começa a não cumprir o seu papel, o que nós fazemos com ele? Substituímos, compramos outro. Você foi feito com um propósito. E diferente do microfone que é descartável, você não é descartável. Mas o problema, que para que possamos de fato sermos felizes, precisamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. E qual foi o propósito, pastor? Esses dias eu falei sobre a Confissão de Westminster, e ela declara que o propósito é que nós vivamos e nos deleitemos no Senhor. O propósito final da criação é que a criação goze de plena comunhão com seu Criador. E ao gozar de plena comunhão, as demais coisas acontecerão naturalmente. A carta do apóstolo João, ou melhor, a carta de Jesus Cristo às igrejas da Ásia. O texto fala que quando o Senhor se manifesta a João na ilha de Patmos, ele fala: João, escreve estas palavras. Escreve o que você está vendo, tudo que eu vou te mostrar, tudo que eu vou falar. Você vai escrever, João. A mensagem é minha. Tu é o escriba, tu vai escrever. E estas cartas são para as igrejas da Ásia, é para a minha igreja. Escreve, João. Irmãos, a carta de Jesus para as igrejas é como a carta de amor de um pai amoroso. É como um pai que no leito da enfermidade ele chama os filhos. E se é um pai que tem recursos, ele providencia um testamento. E além do testamento, ele chama os filhos ao redor da sua cama e ele delibera, ele dá conselhos. Eu me lembro da história de Jacó, quando ele está já no fim dos seus dias e ele chama todos os seus filhos, ele começa a abençoar um por um dos seus filhos. O livro de Apocalipse é uma carta de um pai amoroso para filhos um tanto quanto rebeldes. Então a carta, esta primeira carta à igreja de Éfeso, esta carta, irmãos, ela, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, mas esta carta é para mim e para você. Primeira coisa que você tem que entender ao ler esta carta, pense não na igreja na sua coletividade, mas pense em você como igreja. É uma carta de amor de Deus para você. A igreja de Éfeso foi uma igreja que teve os melhores pastores. Paulo, ele inicia o trabalho em Éfeso, ele planta a igreja em Éfeso. Foi a igreja, foi a cidade que Paulo ficou mais tempo, quase 3 anos. Dada a todas as questões culturais que vou abordar depois e toda a situação daquela cidade. Paulo ficou quase 3 anos lá. Depois de 3 anos, ele então prepara o seu discípulo, o seu mais próximo discípulo. Podemos até dizer o seu discípulo mais amado. Tão amado que ele chamava ele de filho. E ele deixa passando naquela cidade Timóteo. Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Nós temos na Bíblia a carta de Paulo a Éfeso. Nós temos na Bíblia
Paulo escrevendo para Timóteo, 1 e 2 Timóteo, já são 3 cartas que a igreja de Éfeso recebe. Depois de muito tempo pastoreando em Éfeso, o apóstolo João foi pastorear a igreja de Éfeso. E lá, segundo alguns eruditos, lá ele escreve as epístolas de João e o evangelho de João, lá em Éfeso. Então Éfeso foi bombardeada com cartas, foi bombardeada com informação, tamanho amor de Deus por aquela cidade. Porém, queridos, nós vemos agora o próprio Cristo. Não bastasse Paulo, não bastasse o apóstolo João, agora o próprio Cristo, ele envia uma carta, ele manda uma mensagem para aquela igreja. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade, apesar de não ser a capital da província, mas ela era a cidade mais importante, mais rica, mais abastada da província da Ásia Menor. A capital era Pérgamo, mas Éfeso era muito mais evoluída, muito mais abastada. Éfeso, meus amados irmãos, a carta de Jesus para essa igreja é uma carta para mim, uma carta para você. E nesta noite o meu papel aqui não é de ficar pensando apenas no aspecto daquela igreja naquele período. O meu papel aqui é apenas como arauto, proclamar a mensagem e o Espírito Santo trabalhar no meu e no seu coração. Aleluia! A mensagem desta igreja era uma cidade mística, tanto é que vocês vão lembrar, se você ler em Atos, quando Paulo prega em Éfeso, um grande número de pessoas se convertem, e foi um avivamento tão poderoso, viu, Adair? Que olha o que aconteceu, todas as pessoas que tinham livros de magia, de ocultismo, levaram e fizeram uma pilha de livros, eram livros místicos, de ocultismo, de magia, de tudo aquilo que havia naquela cidade, e eles queimaram aqueles livros. Éfeso era uma cidade por demais promíscua, o seu comércio era muito forte, era uma cidade portuária, ela tinha o maior porto da Ásia Menor, uma cidade muito rica, muito abastada, e por causa disso, por causa do seu porto, isso possibilitava um grande comércio. Alguns autores vão dizer que o comércio de Éfeso era tão poderoso, que lá em Apocalipse, no capítulo 18, você pode abrir se você quiser, nos versículos 11 a 14, olha só o tipo de mercadoria que havia em Éfeso. Olha só o que em Apocalipse 18 está descrito no capítulo 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, e olha aqui o que diz, e corpos, e almas de seres humanos. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Havia um grande comércio de escravos. Irmãos, apesar de não ser a capital, mas a força política de Éfeso era muito grande, era uma cidade muito importante. Na sua cultura e no seu lazer, lá anualmente era realizado as Olimpíadas de Roma, os Jogos Olímpicos da região da Ásia, e ali era a capital, onde havia os jogos, onde os gladiadores, hoje a gente vê, né, agora faz tempo que eu não vejo, eu vi 1 ou 2 vezes, eu sou muito pé frio, a única vez que eu fui ver uma luta do Anderson Silva, ele quebra o pé, quebra a canela, né, falava, porque o Anderson Silva, nunca tinha parado para ver MMA, eu não tenho canal por assinatura, aí fui na casa do irmão, sentamos ali, pipoquinha, vamos ver o Anderson Silva lutar, pá, quebrou, aí acabou o negócio, né? Mas o MMA, o UFC e tudo isso aí, perto dos jogos, perto do Coliseu, perto das lutas dos gladiadores,
no qual eles eram expostos, como você já viu em alguns filmes épicos, a lutar até mesmo com animais, com leões, com feras. Era muito mais sangrento, era terrível. Essa cidade, na sua religião, era a cidade da deusa dos Efésios, Diana, a deusa dos Efésios, Artemis. E no templo de Artemis, eu já falei sobre isso aqui, havia as festas, onde as pessoas chegavam lá, e eles bebiam, e de tanto beber, vomitavam. E depois de vomitar, voltavam a beber, e comer, e vomitavam, e comiam, e assim era as festas. Nestas festas, o culto à deusa Diana, as pessoas praticavam relações sexuais, havia mais de 1000 mulheres prostitutas cultuais, era algo terrível a promiscuidade desta cidade. Este era o contexto. Segundo alguns estudiosos, cerca de 250.000 pessoas moravam ali. Então, para o contexto da época, era muita gente. Não havia 7 bilhões de pessoas como temos hoje. Então, 250.000 pessoas era uma população enorme para uma cidade. Este é o contexto da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. E é neste contexto que está esta igreja que recebe esta carta. Dito isto, eu passo a pensar com vocês em algumas lições desta igreja. Depois desse panorama, para nós entendermos o porquê o conteúdo daquela carta, eu quero observar com vocês algumas coisas, são 3 coisas básicas. Eu quero pensar com vocês sobre a obra fiel da igreja. Apesar do contexto tão difícil, nós vamos ver aqui algumas obras deles. A objeção fatal de Jesus, apesar de tanta dedicação que eles tinham. E por último eu quero falar sobre o objetivo final do cristão, que o Senhor apresenta para aquela cidade. Jesus, ele elogia a obra da igreja. Olha o que ele fala no texto: conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. A igreja de Éfeso recebe aqui elogio. Ela é elogiada, lembrando que a igreja também, no livro de Éfeso, que Paulo faz aquela, na sua carta, ele faz aquela analogia da igreja como noiva de Cristo. Então nós podemos imaginar aqui, Jesus, que Paulo dizia, colocou como sendo noivo da igreja, no caso, como colocado em Éfeso, é como se Jesus, o noivo, estivesse elogiando a sua noiva. Elogiando ela: eu sei que você é trabalhadora, você é dedicada, você é engajada no trabalho, conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Apesar de tudo que eles enfrentavam, diante das tentações, das lutas, dos problemas, apesar deste quadro que eu pintei rapidamente para vocês, irmãos, se eu fosse falar todos os aspectos históricos, não quero encher a sua mente de informação, não é essa a ideia, mas é para que você entenda, você precisa entender o porquê que Jesus se dirige daquela forma à igreja em Éfeso. O contexto que a igreja estava vivendo em Éfeso, irmãos, não é diferente do nosso hoje. Havia uma pressão em todos os lados. Você sabe que vivemos uma época que o certo tem se tornado errado. Valores tão importantes que, independente de questão religiosa, são valores básicos de uma sociedade. São valores mínimos para que haja um aspecto moral em uma sociedade, em que haja limites, em que haja ética, uma conduta sadia. Mas hoje, só por você dizer que é homem, para muitos soa como ofensa. Não pode dizer que é homem. Eu não posso dizer que sou ele. Não, tem que ter o pronome neutro. Irmãos, nós estamos brincando sobre isso, porque nós estamos no interior do estado do Rio Grande do Sul. Mas muitas escolas pelo Brasil está esta batalha. Recentemente, um caso em que numa escola que tem um banheiro que é para gênero neutro, e vocês já imaginam o que acontece muitas vezes nesses lugares. Já houve polêmica com relação a isso. Imagina a sua filha, entra no banheiro, ela é menina, e lá tem um rapaz que se sente uma menina.
E por se sentir, ele diz que é. E a sociedade tem que aceitar na marra, porque isso não é preconceito. No mesmo ambiente. Não me tomem por ignorante, irmãos. Mas basta ter 2 neurônios para perceber que isso é uma falácia. Não precisa nem ter faculdade. Não precisa ser nem muito inteligente. Basta ter um pouco de lógica. Mas infelizmente, irmãos, a sociedade está perdendo a sua lógica. Era comum. Coisas como essas para Éfeso já era comum. Porque o culto a deusa Diana era uma festa. Era um bacanal, era uma festa, era uma orgia. E era normal para aquela cidade. Era uma profissão, as prostitutas cultuais, elas eram profissionais do sexo. Já naquela época. Então as pressões que a igreja vivia em Éfeso, assim como em Corinto, quando nós lemos na Bíblia aquela função em relação às mulheres que tinham cabelo curto, era também por isso, porque também em Corinto também tinha um templo para Diana. Então, esse culto pagão, ele se espalhou por várias cidades romanas. Essa mesma situação que a igreja de Éfeso enfrentava, mas mesmo com toda a pressão, eles estavam engajados na obra. Conheço as tuas obras, a tua perseverança, a tua resistência. Diante de todas as tentações, perversões e seduções, os crentes de Éfeso preferiram se manter engajados na tarefa. Optaram por praticar as obras do reino, manter a sua conduta de cristão, através de trabalho árduo e com perseverança. Irmãos, pense a situação daquele povo. A nossa situação ainda não está tão caótica como era em Éfeso com relação a este quesito, mas vai chegar lá. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? O que me chama a atenção é que nós temos tantas desculpas esfarrapadas para nós não nos engajarmos na obra. Nós temos tantas desculpas, mas estou cansado. É muita pressão no trabalho, pastor, não sabe, pastor, o meu patrão é endemoniado. O meu patrão, o meu professor, então, pastor, ele não é endemoniado, ele endemoniou o demônio. Né? O demônio corre léguas dele. Irmãos, nós temos sempre muitas desculpas, mas e a igreja de Éfeso? E os nossos irmãos em Éfeso, irmão Nelson? Diante de tudo aquilo, irmão Paulo. Hoje tem 2 Paulo aqui, para onde eu olho. Os Paulos, né? Tem mais algum Paulo aí também para você também. Veja bem, irmãos, essa era a situação. Mas a igreja, ela era perseverante, ela estava perseverando na doutrina. Eles eram empenhados na tarefa. E diz mais o texto, olha só. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E descobriu que eram impostores. Havia na igreja de Éfeso já heresia surgindo de dentro da igreja. Irmãos, e aqui nós vemos aqui no versículo 6 que fala, mas uma coisa a seu favor, né, eu pulei lá para o versículo 6, você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também odeio. Irmãos, a seita dos nicolaítas, eu sempre falo isso com muito zelo, com muito cuidado, né? Mas esta seita, segundo Irineu de Lyon, segundo um dos pais da igreja, é registrado que os seguidores de Nicolau, esse Nicolau era justamente aquele discípulo de Jesus, ou melhor, aquele discípulo, ou melhor, aquele diácono de Atos 6. Capítulo 6 de Atos, nós vemos 7 diáconos que são eleitos, e Nicolau era um deles. E qual era a condição, irmão Henrique, para ser diácono naquela época? Ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Nicolau tinha tudo isso. Ele começou bem. É a questão típica de alguém, irmãos, que começa bem, começa no Espírito, começa cheio de Deus, mas a arrogância entra a soberba, e agora aquele que começou no Espírito termina na carne. Nicolau, apesar de apostatar da fé, ele continuou dentro da igreja.
e criou a sua doutrina, e tinha pessoas dentro da igreja que acreditavam e seguiam a doutrina dele. Olha, e ele se apoiava em 3 aspectos. Ele dizia o seguinte: a lei não tem mais vigor, basta você acreditar em Jesus e está bom. Ele não estava de todo errado. Segunda coisa que ele falava no seu discurso: a graça de Deus pode perdoar qualquer um, a qualquer hora. Ele também não está de todo errado, porque a graça de Deus faz isso. Ele dizia, e aqui começa o problema: o corpo é ruim, bom é somente o espírito, então faça o que quiser com o seu corpo. Aqui nasce, ele estava sendo influenciado pelo gnosticismo. Por isso que lá João, na epístola, João fala a respeito de coisas como estas. O gnosticismo ensinava justamente isso: o meu corpo é mau, o espírito é bom. Então, tudo que eu fizer com o corpo, não tem problema mesmo. O que importa é não macular o meu espírito. E com esse discurso bonito, o que acontecia? Os crentes aderiam à doutrina dos nicolaítas e diziam: basta crer em Jesus, eu posso pecar à vontade. Olha a doutrina da hipergraça surgindo aí. Não, Deus perdoa. Eu posso ter 3 esposas, Deus perdoa, Deus sabe que eu sou fraco. Eu posso mentir à vontade, Deus sabe, a graça vem sobre mim. Então, os nicolaítas viviam uma vida licenciosa, irmãos. Isso não acontece aqui em Soledade. Mas em Porto Alegre, está cheio de nicolaísta dentro da igreja. Está cheio de seguidores da seita do Nicolau. Não do nosso, o nosso é bem crente, graças a Deus, né? Aleluia! Eu sei que é bravo, né? Ele vai pregar uma das noites e vai ter que falar do Nicolau de novo, que o Nicolau aparece em todas as cartas aqui, em várias delas. Veja bem, esta heresia, esta mentira, irmãos, invadiu igrejas hoje. Então não é algo que aconteceu lá, irmãos, estamos vendo isso hoje, em que o pecado é relativizado. Então, queridos, dos elogios, eles estavam empenhados na obra, empenhados no testemunho. Eles eram firmes contra as doutrinas erradas. Irmãos, se eu parasse por aqui, eu só tenho elogios para essa igreja. Uma igreja que trabalha, uma igreja envolvida, uma igreja, irmãos, que os crentes trabalhavam, os crentes, olha, eles pegavam no pesado, a igreja era engajada, eles eram envolvidos. E Jesus elogia a igreja. Elogia. Eles eram engajados. Mas aí acontece, olha só, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, versículo 3. Veja, eles perseveravam, eles suportavam as lutas, as provas, as tentações, eles suportavam, irmãos, sabe por quê? Porque os crentes, tanto de Éfeso como das demais igrejas, os crentes, eles não se curvavam para adoração ao imperador, havia o culto ao imperador, e eles então eram perseguidos por isso, porque eles eram, inclusive, irmãos, olha que interessante, eles eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses, o panteão de deuses romanos e gregos, eles são ateus, porque não acreditavam nos deuses, nas divindades romanas e gregas. E eles eram talhados de ateus porque não adoravam o imperador e por isso eram perseguidos. Então a igreja estava, irmãos, em profunda perseguição, mas mesmo perseguidos, eles estavam engajados na obra, eles trabalhavam, estavam envolvidos. Irmãos, é importante entendermos isto. Qual a nossa desculpa hoje, no século 21? Quanto mais perseguição, mais você tem que se refugiar em Deus. Quanto mais luta, mais precisamos refugiar nele. No versículo 5, versículo 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti o fato que deixaste o teu primeiro amor. E é interessante nós pensar nisso. Como uma igreja como esta, hein, Bruno?
gente trabalhadora, não faltava culto, ajudava o pastor, fazia tudo, eles eram trabalhadores, eles estavam envolvidos, mas, aí Jesus disse, vocês são uma bênção, viu? Mas tem só um probleminha, só que esse probleminha faz toda a diferença. Vocês deixaram, abandonaram o primeiro amor. O texto está nos confrontando e dizendo, então, pastor, quer dizer então que eu não tenho que fazer nada mesmo? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, Jesus está elogiando. Então, se você é um crente trabalhador, sinta-se elogiado hoje. Se você é um crente envolvido, engajado, sinta-se elogiado. Então, o Senhor não está, de forma alguma, dissociando uma coisa da outra. É importante ser engajado, é importante batalhar, é importante trabalhar na obra, é importante se envolver no reino de Deus, é importante estar engajado, é importante ter determinação, é importante suportar as afrontas por amor a Jesus, é importante ficar firme no testemunho do nome de Jesus, é importante lutar contra as heresias, é importante lutar para que o pecado não tome conta da igreja, é importante tudo isso, mas também é importante o amor. Porque se o que me motiva a fazer tudo isso não for amor, pode ser apenas autojustificação, autorredenção, autossalvamento. É como se eu mesmo me salvasse pelas minhas obras. E a Bíblia é clara, Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Pastor, mas e Tiago? Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, pastor, Paulo e Tiago não estavam concordando? Não é isso. Eles estavam se completando. Porque se por um lado nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mas quem é salvo pela fé, quem foi transformado pela graça, naturalmente pratica as boas obras. O que está acontecendo em Éfeso é que está havendo uma inversão. Eles praticavam, alguns deles, obviamente, praticavam boas obras, mas não movidos pelo amor. Deus vê a motivação do nosso coração. Domingo passado eu falava, uma das características do Cristo glorificado é que ele tem olhos como chama de fogo, um olhar penetrante, ele vê a nossa alma, ele vê a intenção do nosso coração. Por isso, irmãos, é muito lindo quando você vê pessoas cantando, louvando ao Senhor, é muito lindo quando você vê um pregador pregando a palavra de Deus, é muito lindo, nós somos tocados por Deus, e em alguns momentos até choramos, nos emocionamos, mas existe alguém que vê além das aparências. Jesus é o que motiva o meu pregar, o que motiva o teu cantar, o que motiva a tua obra. As obras são importantes, mas são regadas com amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles tinham perdido o primeiro amor. Por que a falta de amor é tão ruim, meus irmãos? É porque sem amor, a obra da igreja, ela é morta. Tudo que fazemos perde o valor. Nós nos embrutecemos, nós ficamos soberbos, orgulhosos. Sem amor, irmãos, nós nos tornamos orgulhosos e cegos. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E olha só o que Paulo diz. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, mas não conhece como deveria, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quando fazemos as coisas sem amor, irmãos, nós ficamos arrogantes, soberbos, prepotentes. Viu minha pregação hoje? Tive que ler uns 5 livros na semana, pesquisar em um monte de enciclopédia para poder preparar esse sermão, viu? Ficou bom, gente? Ninguém vai elogiar
Se essa é a motivação do pregador, já perdeu o sentido a sua pregação. Ninguém me elogiou depois do culto quando eu dei aquele agudinho. Ninguém elogiou quando eu fiz aquele solinho que quase entortei a guitarra. Irmãos, faça solinho para entortar a guitarra. Faça o seu som melhor para Deus na bateria. Faça o seu melhor com os seus recursos vocais. Faça o seu melhor. Mas faça motivado por amor a Deus. Não pelos aplausos. É aqui que está a diferença. O que motiva a nossa existência. Tenho, porém, contra ti. Olha, tu é uma bênção, mas aí uma coisa que eu tenho contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós precisamos perceber que Jesus deixou claro uma coisa. Que o amor, o mandamento, o que ele sintetizou todo o mandamento em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim, irmãos. De novo, pastor, falando de amor. Irmão. De novo. E vou falar de novo. E de novo. E de novo. Até que você aprenda a amar. Eu já falei aqui várias vezes, eu cito muito isso em casamentos. Um livro que marcou o meu entendimento sobre o amor, Você é Aquilo que Ama, de James K. Smith, um filósofo canadense e teólogo, em que ele define o amor como justamente o amor como uma qualidade, o amor como uma virtude. E virtude é algo que é cultivado, é trabalhado, é um hábito bom. O hábito só surge quando você começa a praticá-lo, como o seu filho, que você incomoda e importuna ele para ele escovar os dentes, até que chega um momento que ele está tão acostumado, que se tornou hábito, e ele começa a fazer naturalmente. Quando o crente entender isso, e você começar a praticar o amor pelo próximo, como que eu pratico isso, pastor? É você tendo que muitas vezes conviver com pessoas que pensam diferente de você, e você amar, respeitar tais pessoas. É fácil? Não é. Nós preferimos o nosso clubinho. O nosso clubinho. Mas tem pessoas, irmãos, aí fora e aqui dentro, que precisam experimentar o amor de Deus através da tua vida. Irmãos, o amar as pessoas manifesta a graça de Deus. Por isso que não é para qualquer um, irmão, tem que ter nascido de novo, tem que ser nova criatura, tem que ser igreja do Senhor. É preciso sim, ser fiel às obras, mas você precisa também entender que você precisa amar. Quer comais, quer bebais, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, disse Paulo. Esta carta para a igreja de Éfeso é a carta para mim e para você. Talvez nesta noite nós incorramos em 2 erros. Primeiro, talvez nós não estejamos tão engajados como deveríamos. Já levamos a primeira burdoada de Jeová. Porque eles pelo menos eram, né, Enio? Pelo menos eles trabalhavam arduamente, perseveravam, não suportavam o pecado. Quando vinha os nicolaítas, não, está errado, não pode viver essa vida não. Olha, a graça de Deus tem que mudar a sua vida. Porque a graça de Deus transforma o homem de dentro para fora, é óbvio. Esse comportamento não condiz com a graça de Deus. Esse comportamento não condiz como de um filho de Deus. Então eles não aceitavam estas heresias. Eles cuidavam dessa doutrina, mas falharam no amor. Como voltar a amar, meus irmãos? Como voltar a amar como nós amávamos lá no princípio, lembra? Alguns vão lembrar. Lá quando você se converteu. Aí o pastor dizia, irmãos, eu preciso de um voluntário para me ajudar a varrer a igreja amanhã. O novo convertido, ô pastor, bota meu nome aí. Bota eu aí. Eu lembro que, logo que eu me converti, a minha mãe disse para mim assim, Alberi, vai lá no teu quarto, pega o colchão da tua cama e leva para a igreja, cara. Vai dormir na igreja.
Tu tá direto na igreja, vai dormir lá. Mas eu não estou dizendo que você, para ser um bom crente, tem que dormir aqui na igreja. Até porque não teria lugar para todo mundo. Eu não estou dizendo que para você ser um cristão cheio do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa que não tem uma vida. Não, você tem vida. Mas o problema é que hoje nós temos a desculpa. Ah, pastor, eu tenho uma vida. Indo num culto por semana tá bom, indo num culto por mês melhor ainda. Indo só nasceu, pastor, que exagero, pastor. Pastor, eu vi a pregação do Lucinho Barreto na internet, por isso que eu não fui no culto domingo. Pastor, e era o Lucinho, né? Não era o senhor, né? Convenhamos. Aí domingo passado eu vi do Malafaia. Ô, pastor, pô, não leva mal, né, pastor? Eu vi Malafaia, eu vou ouvir o senhor. Chama o Malafaia quando tu estiver no hospital, querido. Chama o Malafaia para sepultar alguém da família. Chama o Malafaia para orar por você. Chama! Você pode ouvir vários pastores, mas você tem um pastor que está aqui à sua disposição e que o celular nunca é desligado. Fica, apesar de todo mundo dizer que não deve deixar o celular perto da cama, ele fica ligado perto da minha cama. Não tem dia, não tem hora. Pastor, mas você não foi me visitar. Você não me chamou, querido? É só chamar. Quando você, é só chamar, eu estou à disposição de você, é só chamar. 984-333176. Grava o número. 984-333176. 984-333176. Atento também por WhatsApp. Expulsamos demônios, damos palestras, se chamar, fazemos um showzinho de mágica também, estamos à disposição, né? Nós estamos tão envolvidos. Irmãos, eu sei que todo mundo trabalha, irmãos. Entenda uma coisa, na época de Éfeso, não havia regime CLT. Ninguém trabalhava 8 horas por dia lá em Éfeso. Ninguém tinha folga domingo ou sábado. Não, irmãos, naquela época, os trabalhadores trabalhavam todos os dias. Não tinha feriado. Os feriados que tinham eram as festas religiosas, mas não tinha férias remuneradas. Não, eles trabalhavam de sol a sol, meus irmãos. E ainda tinham tempo para se engajar na obra de Deus. Eita! Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Primeira coisa, para você buscar de volta, reacender esse primeiro amor, lembra-te onde caíste, onde você caiu. Lembra-te onde caíste. Ah, pastor, sabe quando que eu perdi o amor que eu tinha pela igreja? Foi aquela vez, pastor, que eu pedi uma coisa para o senhor, e o senhor olhou para mim e disse assim, não, irmão, eu não posso fazer isso porque Deus não se agrada. Ah, pastor, eu fiquei muito triste com aquilo, eu nunca tinha recebido um não, nem do meu pai, o senhor disse não para mim. Ali o senhor matou a minha fé, pastor. Sabe quando que eu perdi o primeiro amor, pastor? Foi quando saiu o pastor fulano e o senhor assumiu a igreja. E inventaram de botar bateria no culto. Aquele amor, aquele ardor que eu tinha pela obra morreu. Lembra-te onde caíste. Em que momento da caminhada? Ah, pastor, o meu trabalho, a minha faculdade, está muito puxado. Irmãos, eu sei. É muita correria. Irmãos, todos nós corremos. Não tem um aqui que não trabalhe. Por incrível que pareça, até eu trabalho, irmãos. Tem gente que pensa, pastor, não trabalha, eu trabalho. Eu não trabalho na picareta, não trabalho fazendo serviço braçal, mas eu trabalho e muito. Lembra de onde caíste. Arrepende-se. Arrependa-se. Arrependimento aqui fala de mudança de atitude. Mude a sua atitude e volte a praticar as primeiras obras que praticava. Alguém pode dizer assim, pastor, mas é impossível. É impossível, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que se você buscar de Deus, Deus é a fonte inesgotável de amor. Assim como num casamento em que talvez, pastor, o amor morreu, eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha esposa, acabou o amor. Ei, escute uma coisa, eu tenho uma novidade para você. Em 30 anos de casado, eu não sei quantas vezes eu pensei que o meu amor pela minha esposa tinha acabado, mas toda vez que isso acontecia, eu ia para o joelho, Senhor, acrescenta o meu amor pela minha esposa.
E eu muitas vezes eu orava isso perto dela. Senhor, coloca mais amor no meu coração pela minha esposa. Pede a Deus, queridão. Deus dá. Porque Ele é a fonte inesgotável de amor. Ele mesmo é amor. Deus é amor. E além de ser amor personificado, Ele é fonte. Está faltando amor para você pelo trabalho, pela família, pela esposa, pela igreja. Está faltando amor. Ei, esta é a noite de você clamar: Deus, torna a dar-me o amor que eu tinha pela tua obra. Este é o momento. Amar não é fácil, irmão, sabemos que não é. Amar é difícil. Amar requer fé. Eu li um artigo que me chamou a atenção. Já estou encerrando, irmãos, por incrível que pareça. C.S. Lewis, no seu livro 4 Amores, não sei se tem ali ainda para vender, Tati. Não veio dessa vez, né? Antes tinha ali, né? Livro de C.S. Lewis, 4 Amores. Olha o que C.S. Lewis fala sobre o amar. Olha o que ele escreve no seu livro. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o, ou seja, envolva o seu amor, cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o, olha o que ele fala, guarde-o na segurança do caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. O único lugar reservado para alguém que prefere guardar o seu coração para não amar, porque tem medo de sofrer. A sua vida se torna um inferno na terra. Em resumo, C.S. Lewis está mostrando justamente isso. É impossível amar de fato e não sofrer. É impossível. O que foi a chamada paixão de Cristo? O que é a paixão de Cristo, irmãos? Jesus estava apaixonado por Maria Madalena, pastor, isso que é a paixão? Não, irmãos. Paixão de Cristo foi o sofrimento de Jesus pela humanidade. O calvário que ele enfrentou foi o sofrer a morte na cruz. A paixão de Cristo é isto, é o sofrimento. É impossível amar sem sofrer. Mas eu tenho uma notícia boa para você. No final, no versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aleluia. Irmãos, Jesus ele elogia a igreja, ele mostra os defeitos, mas ele dá uma saída. Ele diz: olha, é possível ser vencedor em tudo isso. E ao que vencer, ao que for vencedor, eu vou dar um prêmio. E qual é o prêmio? Eu vou permitir que tal pessoa coma da árvore da vida, ou seja, viva eternamente na minha presença. Então, irmãos, se para Éfeso, infelizmente a igreja de Éfeso, ela não venceu. Se você for hoje na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, onde havia o templo para a deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo descomunal a construção daquele templo da deusa Diana. Se você for lá hoje, só tem ruínas. A cidade está em ruínas. Não existe hoje, aquela região, a Ásia Menor, é a atual Turquia. Hoje lá, o Islã tomou conta daquela região. Lá os cristãos sofrem terrivelmente, são perseguidos. Mas, irmãos, apesar da igreja de Éfeso não ter vencido, eu tenho uma notícia boa para você, para a Igreja Batista de Soledade,
no dia 24 de julho de 2022, você pode vencer em nome de Jesus. Você perdeu uma chance tremenda, né, João Lucas, de aplaudir Jesus, né? Não aplauda agora, você perdeu a chance. Ao que vencer. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Onde está essa árvore? Onde é que está? Olha o texto. Que está no paraíso de Deus. A promessa de Jesus para aqueles que vencerem as pressões, as perseguições, vencerem o esfriamento. Irmãos, o Senhor quer restaurar o nosso amor pela obra do Senhor. E vou mais além. Esses dias eu ouvi uma pessoa, e essa pessoa não é cristã, não é crente. Ele falava a respeito da questão do voluntariado. Antigamente os chamados clubes de serviço, essas ONGs, era tão fácil conseguir voluntários, hoje é uma dificuldade. E não é diferente na igreja. Hoje, para ter voluntários para ajudar no culto das crianças, para ajudar na mídia, nós temos aí alguns jovens que eles não têm folga, de domingo a domingo. Irmãos, o irmão Silvio e os demais, irmãos, ficar aqui correndo, arrumando câmera, para poder transmitir para o YouTube, obrigado às pessoas que estão ouvindo pela internet, a gurizada aí trabalhando. Irmãos, você pensa que eles conseguem absorver o culto como você que está sentado? Não consegue, irmãos. Eles não conseguem, a verdade é essa. Ainda bem que os jovens vão na célula, né? Ainda bem que eles vão na célula. Ainda bem que eles participam de outras atividades, porque envolve. A pessoa que está lá na porta, lá escalado no mar, está lá, tem que estar atento para receber as pessoas. Ele até ouve a palavra, recebe, mas não é a mesma coisa de estar sentado aqui. Então está cada vez mais difícil as pessoas se voluntariarem, se dispuserem. Mas tem uma coisa, como é fácil reclamar. Pastor, não me atenderam com um sorriso na porta. Pastor, irmãos, o Senhor nos convida, ao invés de ficarmos reclamando, arregaça as tuas mangas e vem trabalhar conosco. Vem se envolver. É óbvio, motivado por amor. O que nos motiva a pregar a palavra neste lugar é o amor pelas vidas, pelas almas. Hoje eu falava com meu filho, eu tive um dia de príncipe. Ganhei até um almoço grátis hoje. Almoço grátis existe, quando o outro paga. Se não for assim, não é grátis. Saí para dar uma caminhada depois, coisa que nunca tinha feito, começamos a conversar. E eu lembrei, se eu fosse, depois de 25 anos como pastor, irmãos, se eu fosse investir esses 25 anos na minha profissão, onde em 1995 eu ganhava 10 salários mínimos livre, eu não digo que eu seria milionário, irmão, milionário eu não seria, mas eu estaria financeiramente muito melhor. Talvez se o irmão Nelson não tivesse investido muito do seu patrimônio para ajudar na obra aqui nesse templo, talvez ele tivesse uma rede de lojas hoje. Talvez alguns irmãos que aqui estão, que são empresários desta igreja, que têm investido com amor nesta obra, talvez você podia estar financeiramente talvez no outro nível, mas será que você seria tão feliz como está sendo com Jesus? Mas eu podia ter muito mais dinheiro, irmãos, mas eu dizia para o meu filho, a coisa que eu mais gosto de fazer, disse para ele hoje, filho, eu gosto de gente. Eu gosto de gente, irmãos, eu estou dormindo todos os dias, às 2 da madrugada, porque eu olho para o lado e não está minha costela ali. Eu dizia para o amor, vem logo, vem embora logo, só por você estar do meu lado. Sendo bem sincero, sem intenção nenhuma, só por estar a minha esposa ao lado. Irmãos, eu gosto de gente.
E tem alguém, irmão Henrique, que gosta muito de gente. E ele gosta tanto que ele enviou o seu filho Jesus para morrer por esta gente. Aleluia, se coloque em pé. No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaítas. Mas agora eles se alimentam da árvore da vida. Aleluia! A árvore da vida fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai e Ele é amor. E lá vamos desfrutar deste amor pleno e abundante do nosso noivo. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Jesus está hoje no nosso meio, andando entre nós. O que será que Ele está vendo? O que será que Ele diria para mim e para você? Que elogio, João Lucas, Jesus diria para você: como você toca bem, Joãozinho. Jesus ia ser carinhoso e ia dizer assim: como toca bem, Batatinha. Qual seria o elogio? Ei, qual seria, irmã Elinere, o elogio de Jesus hoje para você? Qual seria o elogio de Deus? Aleluia. Mas nesta noite, nós estamos aqui para nos arrependermos. Em algum momento da caminhada, você começou a lutar, você começou a sofrer, em algum momento você foi esfriando. Você não tem culpa, talvez. Em algum momento alguma coisa aconteceu, deu boi na linha, o amor esfriou em alguma área da sua vida, não apenas com relação à igreja. Irmãos, eu posso estar, e é isso que a carta a Éfeso me fez perceber esta semana, e eu já me arrependi hoje, e disse para Deus isso. Às vezes eu me envolvo tanto, estudando, preparando, elaborando sermões, visitando pessoas, orando por pessoas, e às vezes Almeri, para um pouquinho. Às vezes nós envolvemos tanto na obra e quase não nos relacionamos com o dono da obra. Mas esta noite, se em alguma área da tua vida você sente que precisa ser mais fortalecido, seja a área que for, enquanto a equipe vai cantar esta canção, num ato de fé e desafiador, você vai sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor, porque Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja, e nesta noite Ele vai te tocar. Aleluia, vamos louvar a Deus com uma canção.